tesouro escondido diante desse altar. Seu valor é maior que tudo, nada poderá se igualar. Seja bem-vindo ao canal, quem tem ouvidos ouça. Hoje nós damos início à quarta etapa do caminho do amor. E a quarta etapa do caminho do amor se inicia como testemunho. A primeira vez que eu senti o chamado do amor foi quando eu tinha 11 anos. Todo mundo sabe que o início do meu canal eu tenho um testemunho, que aos 11 anos eu me senti chamada a servir em cima do altar, a ajudar o padre em cima do altar. Era assim que eu conseguia expressar o chamado de Deus. Mas como eu ainda não podia, porque eu não tinha feito a primeira Eucaristia, logo minha mãe tratou de que eu recebesse esse sacramento. Então, quando eu recebi o sacramento da Eucaristia, eu fui em busca imediatamente de servir o padre lá em cima do altar. Até aquele momento era isso que eu entendia, mas era o próprio Deus me atraindo para ele. E o primeiro chamado diante do sacrário foi num dia que eu estava servindo como coroinha ou acólita. Eu não sei como se conhece aí na cidade de vocês, mas eu fui coroinha e acólita. Um tempo muito abençoado na minha vida, que eu tenho muita saudade. E eu estava servindo numa missa e o que foi que aconteceu? De repente eu me senti atraída para a direção do sacrário. Naquela época ainda se conservavam os sacrários no centro da igreja. Hoje, infelizmente, não é mais assim, né? Mas naquela época ainda existia essa conservação do sacrário em cima dos altares. E eu me virei para o sacrário. E quando eu me virei para o sacrário, a impressão que eu tinha é que uma pessoa estava me olhando, uma pessoa vivíssima estava me olhando do sacrário. Foi uma experiência muito incrível. E eu olhando para esse sacrário, eu senti a presença viva de uma pessoa ali. E como eu não sabia o que estava acontecendo, foi assim uma questão de segundos, mas uma experiência que eu nunca esqueci. Eu olhei, reconheci essa pessoa viva e logo eu me voltei para dentro de mim para tentar entender o que estava acontecendo, mas eu não consegui entender e guardei aquela experiência no meu coração. Naquele momento eu não consegui responder ao chamado do amor, porque eu precisava passar por um processo de purificação. E Deus permitiu, depois de 16 anos, que eu passasse por esse processo de purificação. Ele sabia o quanto eu desejava amá-lo e quanto ele me queria, né? E que eu não tinha conseguido corresponder a esse chamado, porque eu ainda era muito pequena e miserável. Tá. Passados esses 16 anos, Deus me dá a graça, pelas mãos da Virgem Santíssima, de ser preparada para que no futuro eu pudesse corresponder a esse chamado dele. Então a Virgem Santíssima me inicia no processo de conversão, me levando a aprender a rezar, a aprender a reconhecer meus pecados, conhecer os 10 mandamentos de forma profunda, fazer um bom exame de consciência, pedir a graça do arrependimento, da contrição perfeita e de abandonar todos os meus pecados e aprender a comungar. E esse processo durou da primeira etapa, né? No caso, sempre o primeiro pontapé que a gente chama desse processo de reconhecer nossos pecados, de reconhecer que ofende a Deus, de buscar a misericórdia dele, de fazer um exame geral de consciência e de abandonar nossos pecados, é a chamada graça suficiente atual. Todo pobre pecador tem direito a essa graça. Não é extinguida para ninguém. Todo pobre pecador tem essa graça, a graça atual suficiente, que leva ao primeiro passo, ao primeiro pontapé da conversão. E a partir daí começa a primeira etapa na minha vida, a segunda etapa, a terceira etapa. Nesse processo de primeira a terceira etapa, a Virgem Santíssima foi me preparando com aprender a rezar, aprender a confessar, aprender a comungar, aprender verdadeiramente como é a Santa Missa, aprender a renegar a minha vontade para aceitar totalmente a vontade de Deus, aprender o que seria amar a Deus, e na terceira etapa ficou bem claro, tá? De saber qual a vontade de Deus para a minha vida perante a minha vocação e todas as outras coisas. E quando chega na terceira etapa, que ali se determina muita coisa, principalmente se a pessoa vai evoluir na vida espiritual, acontece de que eu aprendo que amar a Deus é fazer toda a vontade dele. E a partir daquele momento, nesse processo de vencer a mim mesma, eu comecei a pedir nas minhas orações que, se amar a Deus é fazer toda a vontade dele, que eu fizesse todas as vontades dele. E eu comecei a lutar junto com a Virgem Santíssima para ir renegando todas as minhas vontades, tá? Não foi fácil, mas a Virgem Santíssima sempre aponta o caminho para aqueles que têm coração reto e boa intenção. E eu fui me vencendo ao longo do tempo, sempre sobre
a supervisão da Virgem Santíssima, afinal de contas ela é nossa mãe e mestre espiritual. E quando eu cheguei na quarta etapa do caminho do amor, eu tive a graça, tá? Já fazendo o jejum, por isso que o jejum é muito importante, né? O jejum, ele nos ajuda a controlar e a saber renegar a nossa própria vontade para aceitar a vontade de Deus. E já na quarta etapa, já estava bem purificada da minha vontade pelo jejum e pelo todos esses processos que eu fiz, tá bom? E eu consegui, numa sexta-feira, sentir o chamado de Deus. E eu simplesmente avisei para minha mãe que eu estava indo lá no sacrário da minha igreja. No caso, essa igreja é 1 hora de caminhada daqui da minha casa. E eu fui. Cheguei lá, fiz a minha genuflexão diante do sacrário e fiquei com Jesus ali naquele momento. De primeiro, a gente sempre inicia pela questão da reparação pela oração. Era isso que impelia dentro do meu coração, rezar o rosário toda sexta-feira diante do sacrário. E conforme foi passando o tempo, eu comecei a aprender a contemplar e seguida, no caso, a gente sempre aprende a contemplar diante dessas primeiras etapas, mas na quarta etapa a gente dá um pontapé muito mais valoroso da contemplação até que a gente se determina a iniciar a adoração. Existe um segredo para adorar, tá bom? Existem etapas e existem segredos para adoração. E quando eu cheguei nessa fase, oração de reparação através do rosário diante do sacrário, conclusão do processo de contemplação para passar para o processo de adoração. Aí veio a questão de aprender a falar, de aprender a ouvir, de aprender a ter intimidade, de aprender a desenvolver uma amizade com Deus e uma confiança, ao ponto de que Ele nos atrai primeiro, tá? E a partir do momento que esse amor floresce dentro da gente, a gente passa a entender que Ele é o tesouro mais valioso do nosso sempre e do nosso eternamente. Então, a partir de então, a gente começa a entender quanto nós necessitamos de Deus. E aquele tempo que a gente passa com Ele diante do sacrário se torna tão precioso para a gente que é como se voasse o tempo ali. Quem tem essa experiência, essa intimidade, essa graça da reparação, que não é qualquer pessoa que sabe reparar, se a pessoa não procede dessas etapas de reconhecimento de pecado, aprender a rezar, abandono do pecado, luta contra si mesma, a confissão, a comungar, o comungar bem, né? Que existem muitos segredos e muitas regras nessa situação e a maioria das pessoas não se importa com essas coisas. Acho que isso é meramente humano, não tem como. Humanamente nós não conseguimos nos aproximar de Deus, nós não conseguimos conhecer a Deus, nós não conseguimos ouvi-lo e não conseguimos aprofundarmos nos segredos de Deus. Então, diante de tudo isso, Deus foi me atraindo para Ele e aí frutificou o amor dentro do meu coração dele e eu passei a procurá-lo nesse momento. E é assim que funcionam as coisas, tanto no processo da nossa conversão de início, como nesse processo de reparação, sempre é Ele que toma a iniciativa. E se nós estivermos bem purificados, nós conseguiremos corresponder ao chamado do amor. E assim foi esse meu processo. E essa reparação foi nesse sentido. Comecei rezando o rosário ouvi primeiramente o chamado do amor, correspondi a esse amor indo até Ele, né? E lembrando que a gente sempre se move pela fé e pelo amor. Aquelas pessoas que procuram explicação, elas não têm fé e nem têm amor, tá bom? Deus não se move por isso. Lembrando, Ele é sabedoria encarnada, né? Ele é sabedoria divina, Ele sabe todas as coisas. Então, Ele nos atrai para Ele e se a pessoa estiver bem purificada, ela consegue responder a esse chamado. Caso contrário, ela não tem como responder. E diante dessa situação, a gente aprende a rezar em espírito de reparação, e no caso o rosário, que é muito diferente quando você reza seu rosário na sua casa e tem uma vida de oração, e é necessário que tenha esse processo para que você passe mais adiante para frente para chegar nessa fase de reparação, e você usa a oração do rosário por meio de reparação diante do sacrário, tá bom? E a partir desse momento você conclui nessa etapa já o processo de contemplação para passar para o processo de adoração. E dentro dessa situação de intimidade, de saber falar, de saber de ouvir, de proclamar, de cantar louvores a Deus, tudo dentro de um respeito, de um silêncio, de um recolhimento, de uma solidão, que existe isso diante do sacrário e da vida espiritual, você vai crescendo na intimidade com Deus, na amizade com Deus, e os segredos que ali se estabelece, Ele tem com cada um. Cada pessoa para Deus é única. Então, quando nós nos abrimos para
intimidade. Para esse processo de reparação, nós criamos segredos com Deus e cada um guarda o seu dentro do seu coração. Então esse foi o meu processo que se iniciou desde o momento que eu comecei quando eu consegui ouvir o chamado da graça atual suficiente até o terceira etapa. E a quarta etapa, que já é a questão da reparação, tá bom? Lembrando que só repara quem reconhece o amor de Deus por si. E é necessário passar por esse processo, senão não tem como reconhecer o amor de Deus por si, tá bom? Então esse é o processo de reparação que aconteceu na minha vida da quarta etapa. Comecei sendo atraída pelo amor, consegui corresponder dessa vez ao chamado dele, fui passando por todas as etapas, como eu falei para vocês, tá? E a partir daí eu comecei a eu mesmo me mover já pelo aquele amor frutificado, a buscar ele. Então eu não ia mais só na sexta-feira, mas também eu passei na sexta e na quarta-feira, lembrando que esses são os dias de jejum que estão descritos nos nossos e-books. E é muito importante manter o jejum diante dessa fase, não se extingue o jejum, tá? Esse é o meu testemunho. E para essa quarta etapa, o plano de oração estabelecido será, lembrando que é inegociável qualquer etapa no caminho do amor. Todas as etapas no caminho do amor são pensando em te levar a evoluir na vida espiritual. E quem pula alguma fase do caminho do amor não consegue fazer o verdadeiro caminho espiritual. Por isso que é sempre inegociável qualquer etapa do caminho do amor. Lembrando que todo caminho de conversão é feito com calma. Isso está bem determinado no primeiro e-book do Caminho do Amor. Então faça sempre o caminho do amor com calma e não pule etapas, porque senão você não consegue receber o maior aproveitamento. Fica uma conversão defeituosa, tá bom? E para essa quarta etapa é muito necessário que você leia e medite Mateus capítulo 13, versículo 19, Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 1, versículo 9 e Marcos capítulo 8. Leia e medite com muita calma essas passagens bíblicas para que você compreenda melhor o que Deus quer de você nessa quarta etapa. E o nosso plano de oração segue sempre com aquele período de 3 meses, que cada etapa do caminho do amor tem um período de 3 meses de duração, tá bom? Sempre com aquelas recomendações. Rosário, rezar o rosário todos os dias no mesmo local, em ambiente silencioso e a sós. E o rosário está descrito tanto no primeiro como no segundo e-book, tá? Rezar o texto da Sagrada Face de Jesus todos os dias, 15 horas, no mesmo local, em ambiente silencioso e a sós. E também está descrito no segundo e-book e no segundo vídeo. Terceiro, a confissão dominical e a comunhão dominical. É muito importante respeitar essa regra. Lembre-se, o segredo é comungar bem. E existe um grande segredo quando você faz uma boa confissão. Naturalmente, consequentemente, você faz uma boa confissão, tá? E o domingo existe um fortalecimento muito maior para aqueles que procuram priorizar a confissão e a comunhão no domingo, tá bom? Lembrando que é necessário fazer isso porque de imediato a nossa consciência ainda não está educada. E a partir do momento que você começa a se fortalecer com os sacramentos, você começa a desenvolver uma consciência muito mais fortificada, ao ponto de que ela fica muito mais inteligente para reconhecer as suas faltas, tá bom? O próximo, lembrando que isso também está descrito no segundo e-book e nos vídeos da primeira e da segunda etapa, tá bom? Quarto, a novena. É necessário continuar nesse processo. Aqui não se extingue nenhum dos processos do nosso plano de oração. Lembre-se que o processo de conversão é sempre para a frente e para o alto. E nós só paramos quando Jesus vem nos buscar, quando morremos. É aí que para a nossa conversão. Então, sempre para frente, é sempre ascendente a nossa conversão, tá? Por isso que vem a palavra ascese, sempre para cima, sempre para o alto, tá bom? Então você vai, e a novena também está descrito no terceiro e-book, no terceiro vídeo da terceira etapa, tá bom? Na terceira etapa tem um vídeo lá explicando a novena. Próximo, o jejum, necessário permanecer no jejum.
Também está descrito no terceiro e-book e no vídeo da terceira etapa. Lembrando, o jejum ele é muito importante nessa fase. Mesmo que você já esteja no processo da quarta etapa de reparação, o jejum vai engrandecer muito mais o teu processo de conversão, de purificação e vai te abrir muito mais para a vontade de Deus, tá bom? Fica aí uma grande dica para você. O sexto é a reparação. Lembrando, primeiramente a reparação se inicia quando a gente ouve o chamado do amor e corresponde a esse amor, tá bom? E diante disso a gente inicia sempre rezando o rosário diante do sacrário. E inicia-se sempre na sexta-feira. Lembrando que toda sexta-feira é dia do Sagrado Coração de Jesus. E é necessário fazer essa reparação por todas as ofensas que ele recebe no coração dele. Mas como eu estou falando, as pessoas que passaram por essas etapas com obediência, confiança e abandono nos braços da Virgem Santíssima, elas conseguem ouvir o chamado do amor e corresponder a esse amor. Porque elas são chamadas por uma graça muito especial que Deus oferece para que essa pessoa repare o coração dele, tá bom? E se inicia sempre pela oração do rosário. E daí ele vai suscitando dentro de você as outras etapas, tá? E lembre-se, diante do sacrário e de forma contínua. Então, toda sexta-feira você se mantém visitando o sacrário. E a partir desse momento, quando frutificar esse amor dentro de você, lembrando que primeiro quem chama é Deus, né? E frutificou esse amor dentro de você, você passa aí não só sexta-feira, mas você passa aí na quarta e na sexta-feira. Sempre na intenção de reparar e vai evoluindo. Terá dias que você vai falar, mas terá dias que você vai ouvir, vai ter dias que você vai preferir o silêncio, mas é isso que ele vai suscitando dentro de você. Mas de uma forma bem importante é que você sempre corresponda a esse amor, tá bom? E tenha paciência. No dia que precisar ficar em silêncio, fique em silêncio. E no dia que você precisar cantar louvores, cante louvores de uma maneira silenciosa, respeitosa e em recolhimento e solidão. O sacrário é um lugar de intimidade com Deus, tá bom? É preciso viver essa intimidade, como se existisse só você e Ele naquele momento. Lembrando que aqui não se extingue o jejum nessa etapa. Continua, o jejum complementa o desenvolvimento da vida espiritual nessa etapa, tá bom? E é isso. E é evoluir na intimidade com Deus, se abandonando em confiança, é uma coisa que ele exige muito de nós, é confiança nele. E a partir do momento todos nós passamos a desenvolver segredos com nosso Senhor Jesus Cristo. E cada um de nós traz seus segredos guardados no coração.